gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Eu sou um apaixonado, antes de tudo, eu sou um apaixonado por marcas e trabalho com marcas há talvez cerca de 20 anos, mais intensivamente nos últimos 10 anos, 12 anos. E dentro do meu trabalho, assim, eu tenho um escritório chamado Luz Design. E dentro do meu trabalho, eu percebo e tento observar, identificar e refletir diferentes movimentos que estão acontecendo no universo das marcas. E dentro dessa lógica, assim, a gente tem muitos parceiros, muitas pessoas legais que estão aqui, que trabalham com a gente, que interagem com a gente, que fazem projetos com a gente. E aí a gente pensou assim, por que a gente não chama essas pessoas para nos ajudar a elucidar, a refletir sobre alguns movimentos que estão acontecendo. Então, a proposta do Papo que Marca é falar com essas pessoas, trocar uma ideia com essas pessoas e construir um conhecimento junto. Né? Aproveitar esses movimentos, essas parcerias para construir esse conhecimento. E aí a primeira pessoa que a gente convidou para esse papo foi a Tânia Almeida, que já está aqui, pelo que eu vi, né? E eu vou chamá-la para a gente iniciar essa conversa. A Tânia é uma parceira, uma amiga já de longa data, e a gente faz projetos juntos, e é uma pessoa que eu admiro muito e que eu acho que pode falar muito sobre o tema que a gente escolheu para iniciar essa conversa, que é o tema da reputação, né? Falar um pouco sobre ativismo digital e como é que as marcas estão se vendo nesse novo contexto de ativismo, e como elas podem utilizar, né, favoravelmente, né, os meios digitais para tentar de alguma forma incrementar a sua reputação. Então, sem mais delongas, vou chamar a Tânia aqui para a nossa conversa, para a gente começar a nossa live. Vamos lá. Tânia está aqui. Vamos ver se está tudo certo. Esperando um pouquinho. Está entrando a Tânia. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Tudo bem contigo? Que bonito. Boa noite, tudo jóia. Muito feliz de estar aqui. Prazer é meu, Tânia. Assim, foi muito legal tu ter aceito em primeiro lugar o convite. E tu sabe, bom, se não sabe, eu tô falando agora, assim, sou teu admirador. Eu acho que tu é uma pessoa assim, que tem uma postura e um conhecimento assim admiráveis. E eu me lembro quando a gente se conheceu, logo depois da gente se conhecer, na verdade, que eu dei uma aula de gestão de marca para a turma de RP lá na Uniriter. Aham. Eu falei para eles assim, olha, gente, vocês são os caras que têm que dominar esse assunto. Até porque antes disso, né, eu tive uma experiência lá na época da Procergs com a Cláudia Sartori, né? E eu aprendi a conhecer o trabalho das relações públicas, a admirar o trabalho de vocês e a perceber o quanto vocês são pessoas criteriosas no que diz respeito à reputação de marca, né? O quanto isso é um assunto importante para vocês, o quanto vocês cuidam disso, e talvez você seja um profissional que mais tenha esse cuidado. Então eu falava muito para a Uhum. gurizada, gente, né? Gruda em mim, vamos lá, vamos falar de gestão de marca, porque eu acho que esse assunto é para vocês. Né? Eu acho que esse assunto é mais para a Ah, Tânia até do que para mim. Então, não, obrigado, Tânia, pela participação, tá? Bom, obrigada. eu já me apresentei, eu vou falar, vou pegar a minha colinha aqui para apresentar a Tânia para Uhum. quem não a conhece ainda, né? A Tânia é Relações Públicas, mestre em Comunicação e Informação pela Fabico URGS, diretora da Quem Não Planeja Não Petisca, Comunicação e Relacionamento. Com experiência em planejamento de comunicação, relacionamento e organização de eventos, dirigiu a área de Relações Públicas na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado entre 2011 e 2013 e foi professora e coordenadora do curso de Relações Públicas da Uniriter entre 2014 e 2019. Bom, Tânia, a gente pode começar por diversos meios, né? A gente está vivendo tempos conturbados e na nossa área, né, na comunicação em geral, que hoje em dia eu já me considero assim, né? Já não sei mais por onde é que eu comecei, mas já estou assim em Sim. várias áreas.
a gente está vivendo tempos muito diferentes, né? Desafiadores e diferentes. Eu estava pensando antes de começar a live em alguns sites, algumas iniciativas que eu conheço relacionadas a esse tema do ativismo digital. Eu recebo semanalmente os e-mails da Avaz, né, que muitas vezes fazem campanhas contra ou né, falando assim sobre pessoas públicas, mas também sobre marcas muitas vezes, assim, Uhum. sobre marcas petrolíferas, né, sobre grandes conglomerados que estão fazendo alguma coisa que não é considerada ok. Recentemente, quando começou a pandemia do coronavírus, a gente comecei a ter contato com um perfil chamado Corona Capitalismo no Instagram, que também tem essa campanha assim mais focada na questão dos profissionais que trabalham em empresas, assim, como eles estão sendo tratados durante a pandemia. E agora a gente teve o advento do Sleeping Giants, né? Que é aquele perfil que iniciou nos Estados Unidos com um publicitário, veio para o Brasil e a tarefa deles, vamos dizer assim, é caçar esses perfis não, esses sites de fake news e avisar, vamos dizer assim, as empresas que fazem propaganda nesses sites. E eles têm conseguido resultados incríveis num curto espaço de tempo. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, rememorando, voltando às origens do ativismo, né, do ativismo anti-marcas, o que que continua e o que que é novo nesse novo ativismo digital, assim, na tua opinião? Eu acho que o que continua é justamente aquilo que move o ativismo em si, que é a necessidade de promover alguma mudança, né? Seja discutindo um tema, seja denunciando uma ação, uma atitude tomada equivocadamente ou fora do marco legal por parte, seja de governos ou de empresas privadas, né? Então, acho que o que permanece é essa essência da palavra ativismo, né? Ou seja, ir para a ação, para a mobilização, para o engajamento social, em busca de algum objetivo. E, claro, o ativismo ele tanto pode ser de característica democrática como antidemocrática. Então, Uhum. significa uma ação social, uma determinada ação social que vai se dar num espaço, né? Antes da tecnologia, da comunicação mediada, né, pela tecnologia, por computador, e aí no caso a internet, a gente tinha esse ativismo no espaço público, na rua. Hoje ele ocupa outros espaços, né? Então, não só as redes sociais, mas como tu mesmo falou, as petições públicas, né? Os e-mails em massa para os parlamentares ou para as empresas, enfim, a forma onde ele se dá hoje é que a gente pode dizer que é novo, entre aspas, né? São esses espaços mediados pela tecnologia, né? Então, acho que isso é o que é novo. E também o fato de que lá atrás, antes mesmo da questão da própria internet, quando a gente tem o próprio surgimento, né, das ferramentas de edição de imagem, de som e tudo mais, todo esse ferramental que vai também sendo apropriado pelos movimentos sociais também, né, como forma de promover uma certa estética acabada e de poder manipular elementos visuais e textuais para fazer a sua comunicação. Então, desde aí a gente vê esse processo de transformação, principalmente na forma de embalar a informação, né, de torná-la visível. E aí, claro, com a questão da internet, isso se potencializa muito mais, né? Então, eu diria que o que permanece é o desejo de promover alguma mudança. E hoje o que a gente tem é as ferramentas, as tecnologias com as quais a gente vai lidar para tornar visível esse conteúdo, né? Seria por Uhum. aí. Uhum. E eu fico pensando, Tânia, que essa questão do virtual, ela tem duas dimensões, né? Por um lado, parece que por ser virtual não está acontecendo de verdade, quando está acontecendo, né? Só que de uma outra forma. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim que quando a primeira vez que eu ouvi falar em ativismo digital, a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Do livro da Naomi Klein, do No Logo, Uhum. e que é um livro assim fundador, vamos dizer assim, né, do ativismo não digital, né, e não é um ativismo offline, mas Sim, sim. quando ela faz esse trabalho, essa pesquisa, ela vai até
a China, Vietnã, alguns países assim, aquelas zonas de exportação, fazendo Uhum. por centavos de dólar, etc. e tal, cria-se muito uma discussão, e eu acho que no primeiro momento na sociedade americana, sobre essas grandes marcas como Nike, Adidas e tal, e a forma como elas estavam, digamos, ganhando dinheiro em cima da exploração de pessoas em países em desenvolvimento. Só que a velocidade em que isso acontecia dependia de alguém fazer uma matéria, né? Alguém viajar, depois fazer uma matéria, depois publicar num jornal, depois isso ganhar uma determinada dimensão. E hoje é tudo muito mais rápido, né? Então, à medida que que a internet vai ficando onipresente Sim. nas nossas vidas, as redes sociais vão ficando onipresentes nas nossas vidas, uma marca pode ser cancelada, para usar o termo da moda, né? Muito rapidamente, né? Então, como é que a gente cria barreiras, proteções para que essas coisas não aconteçam, ou se essas coisas acontecerem, a gente tenha condições de reverter? Porque toda marca, em princípio, está sujeita a erros, né? Mas algumas marcas parece que Uhum. conseguem fazer a virada como a Nike fez, e outras marcas acabam sucumbindo a esses cancelamentos, e agora esses cancelamentos virtuais, assim. Como é que tu vê um pouco essa questão? E Oi, Tânia? Acho que a Tânia está com um probleminha Henrique, de antes deixa eu conexão. só Oi. checar contigo, que tem as questões tecnológicas. Como é que tá o meu sinal para ti? Porque tu estava travado antes, não sei como é que eu tô para ti. Tava travado. Tava Estava travado. travado? Tá. Tu quer... Tu consegue me ouvir bem Agora, agora? agora eu tô te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente está falando, eu falando no lugar de RP, que é o meu lugar de fala, né, como tu bem pontuou, é a minha formação, né, de origem, eu acho que o primeiro cuidado, se a gente está falando de uma marca, de uma empresa, ela é entender quais são os espaços que ela está ocupando. Então, quando ela vai para o virtual, para sua rede social, ela tem o seu site, enfim, ela vai ocupando todos esses espaços, ela precisa entender em que ambiente ela está, qual é a linguagem, qual é o comportamento das pessoas ali, e eu acho que ainda a gente está num processo de aprendizagem de como estar nesse ambiente. Por incrível que pareça, a gente já está tanto tempo nessa ambiência, né, vivendo com isso, que acho que tem muita empresa que ainda precisa aprender e acertar o tom. Mas eu acho que a primeira coisa é, antes de pensar nos escudos, que não necessariamente a gente precisa falar de escudo, eu acho que é entender onde eu estou, né? Hum. E que coerência isso guarda com onde eu estou no offline. Então, que eu até numa outra live, a convite da Bruna, tinha falado justamente isso, né? Ou seja, guardar coerência nesses diferentes pontos de contato com o meu interlocutor, com o meu consumidor, se a gente está falando de consumo aqui, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Segundo, sim, acho que tem que ser um serviço altamente profissionalizado, acho que não é colocar qualquer um para fazer gestão de rede social, e aí puxo de novo a brasa, né, para a área de RP, porque como a gente tem muito foco no relacionamento e numa ética desse relacionamento, isso é muito presente no nosso ethos profissional, né, então de estar atento aos cuidados que a gente precisa ter no sentido de manter de fato esse canal, né, de diálogo e de interação, de apresentar dados, de argumentar e não de simplesmente querer persuadir o outro, mas querer de fato estabelecer um diálogo com argumentações, com dados, né? Então não é um espaço, quando a gente fala da rede social, de simplesmente exposição e visibilidade e fica por isso, né? Então quando a gente Entendo. expõe, quando a marca se dá a ver, ela tem que estar preparada para estabelecer também diálogo, argumentações, e não simplesmente exercícios de persuasão por si só, que eu acho que às vezes se confunde isso, né? E o outro lado, ele não é facilmente enganado mais. A gente percebe, nós também somos consumidores, eu, tu, né? As pessoas estão nos assistindo, então a gente percebe quando não é uma relação realmente
firmada em bases minimamente sólidas, assim, no sentido de não só entender a estética e a linguagem daquele ambiente, mas de também conseguir manter ali esse espaço de tratamento equânime, de uma relação madura, de uma interlocução madura com quem está do outro lado, né? Uhum. Né, de Eu acho que não quando, usar. Fala, por favor. eu acho que quando a marca não entende isso, ela entende que sim, é melhor eu levantar os meus escudos para me proteger, porque ela não se sustenta com a sua verdade, né? Então, eu acho que isso é bem sintomático desse tipo de reação, assim, de querer se escudar em algumas coisas e escudos às vezes muito frágeis, né? Uhum. Quando às vezes ela não tem conteúdo, na verdade, né? Quando ela às vezes não tem muito o que dizer, a não ser assim, ah, eu tenho esse produto, você quer, né? Então fica Aham. fica num nível muito raso, né? De diálogo, que na verdade não é um diálogo, né? É só a marca falando e ela fica muito mais propensa a algum tipo de ataque, algum tipo de coisa. Mas agora eu tava dando uma olhada num livro no Marketing 4.0 do Philip Kotler. E ele fala uma coisa que eu pensei assim, uau, isso é muito legal para uma empresa muito grande, né? Mas eu e tu, a gente trabalha muito com a realidade de pequenas e médias empresas, né? O Kotler fala assim que uma certa taxa de odiadores, de haters, pode ser boa, porque os haters estimulam os adoradores da marca a bancarem a marca. Né? Então, se você tem um McDonald's, um Starbucks, né? Ele fala em percentuais em torno assim, de 30% de adoradores da marca e 25% de haters nas redes sociais dessas grandes marcas. Né? E que o fato de uma marca ter um hater, ela pode fazer com que pessoas que gostam da marca defendam e ela sai, digamos assim, daquele lugar comum das marcas que ninguém adora, mas também ninguém odeia, então ela se destaca por causa disso, né? Só que eu fico Uhum. pensando na nossa realidade, né, das empresas que a gente atende, da maior parte das empresas que a gente atende, que talvez não possam se dar o luxo de ter um odiador, né? Porque talvez não tenha um defensor ou não tenha defensores suficientes para poder equilibrar a situação, né? Eu lembro que há 8 anos atrás, talvez, quando nós entramos no Facebook, teve um rapaz que eu não conheço que entrou lá e nos deu nota 1, né? Uma pessoa acho que nem mora em Porto Alegre, né? Eu fiquei pensando, poxa, por que fazer isso, né? Mas eu não tirei a Uhum. nota dele, né? Deixei lá, né? Não vou fazer, não vou manipular dados, né? Não estamos para isso, né? Pelo menos por aqui a gente não está fazendo isso ainda. Então tem esse tipo de jogo, né, que acontece. As marcas elas estão sujeitas a isso. E bancar um odiador é, é coisa para peixe grande, né? Eu acho que para peixe pequeno é mais complicado. Mas eu acho, se tu me permite, eu acho que o grande pulo do gato é quando uma marca, seja ela se é de pequeno ou grande porte, ela consegue regimentar aqueles que admiram, claro que gostam da marca, e aí tem os que admiram muito e são altamente apaixonados, mas eu acho que é saudável para a marca quando ela consegue não trabalhar nas polaridades de apaixonadamente cego e odiador da marca, mas sim com consumidores que são lúcidos e críticos. Né? Eu acho que ela ganha muito em qualidade na sua comunicação, no seu relacionamento, quando ela consegue é, sa sair das extremidades e conseguir conquistar uma audiência que, em sua maioria, seja uma maioria que gosta, que veja atributos positivos, mas que saiba fazer a crítica com argumentos e de forma muito lúcida, né, e civilizada, porque quando a gente vai para os haters, a gente cai nisso que a gente está vendo hoje, de uma alta polarização da discussão e que ninguém sai ganhando, sai todo mundo esfolado dessa discussão, né? Então eu acho Uhum. que isso acho que é saudável para os relacionamentos entre as marcas e eu diria também entre as próprias instituições públicas, né, quando ela está dialogando com o cidadão, com o seu usuário. E eu gosto sempre de contemplar a esfera pública porque eu acho isso muito importante assim ter em mente, né, até porque eu trabalhei muito tempo nessa área.
Então, eu acho que feliz a marca que ela tem um consumidor ou um usuário que é crítico, que gosta, mas sabe reconhecer quando está falho, porque isso permite aperfeiçoar serviços, Uhum. processos, a comunicação, a própria relação, né? Eu acho que isso é muito saudável para nós também, que somos profissionais da área, né? Sim. A Daniela Salé está falando que, acho que é Salé, Salé ou Salet, Aham, está queridona. falando que a haters funcionam para personalidades, né? Né? Porque provocam os fãs apaixonados. Hum, Algumas marcas, elas se comportam como personalidades, né? Tipo, se sim, você sim, tem uma Apple, por exemplo, tem muitos haters e tem muita gente apaixonada. Então, elas assumem um comportamento de uma celebridade, vamos dizer assim, ou, e às vezes, e o contrário também, né? Já se disse sim. muito, inclusive, eu já orientei trabalho de aluno sobre a Anitta enquanto marca, né? Ou seja, a personalidade se torna uma marca também. Então tá um pouco difuso, né? Para a gente saber onde é que termina a personalidade, onde é que começa a marca, né? Mas estava falando dessa questão de ter uma comunicação coerente. Talvez o caminho seja assim, não procurar ativamente o hater, mas procurar ativamente um posicionamento, né? Eu tava Sim. lembrando que há um tempo atrás a Reserva, aquela marca de moda masculina, eles fizeram uma campanha e eu acho que eles estavam fazendo campanha com vários casais, né? E eles pegaram um casal com dois meninos, né? E aí falaram a história de amor do fulano e do ciclano, e eles estão usando roupas da Reserva, etc e tal. E aí teve uma pessoa que entrou lá e disse: Ah, tô fora, porque vocês estão, né, estimulando esse comportamento, tarará, tarará. E eles responderam assim: Ah, homofobia, tô fora. Tipo assim, não precisa ser meu cliente, né? E é uma postura corajosa de uma marca fazer isso, mas ela não procurou Uhum. ativamente o hater. Ela se posicionou a favor de um determinado comportamento, né, de uma determinada minoria, e sofreu um ataque em função disso, né? Então ela não foi agressiva em nenhum momento, ela só se posicionou. E quando Uhum. ela sofreu o ataque, ela reforçou que não, o que a gente está defendendo é isso mesmo, né? A gente Sim. a gente não quer nenhum cliente homofóbico aqui. Então essa foi uma atitude, acredito, muito inteligente, né? Porque eles, o tempo todo eles ficaram, digamos, com uma postura, não digo defensiva, assim, mas com uma postura educada, tranquila, se colocando enquanto marca, né? Em defesa, mas não numa defesa, vamos dizer assim, não necessariamente com a bandeira LGBT, Sim. mas apresentando, né, um casal de dois meninos que curte a marca com a mesma visibilidade que apresentaria um casal heterossexual. Então, nesse sentido, foi Uhum. uma ação interessante, assim, porque teve uma delicadeza, vamos dizer assim, né? Não foi aquela Sim. coisa de bandeirar no dia do orgulho LGBT, depois largar a bandeira e só voltar no outro ano. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Sim. Que é, posso seguir, tá com Cortou delay. um pouquinho também. Mas, Henrique, mas isso que tu traz eu acho que é bem importante, porque leva um outro ponto de atenção que a gente precisa ter quando está falando de ativismo das marcas, né? Que é ser uma escolha consciente daquela marca. E muitas vezes a gente sabe que 99,9% dos negócios, né, surgem focados em um produto, um serviço e o seu mercado consumidor. E Uhum. boa parte dos empreendedores, eles buscam a sua sustentabilidade. Então, a questão do diálogo que a marca vai fazer com algumas questões sociais, muitas vezes vem com o tempo, com o amadurecimento daquela empresa, daquele negócio, né? E ao Uhum. fazer depois as escolhas sobre qual pauta vai se filiar ou não, muitas vezes essa escolha não é muito consciente. Então, muitas vezes a marca embarca na onda, né? E aí isso pode soar como oportunismo, não como senso de oportunidade, como foi o caso esse da reserva, né? Quando Uhum. ela percebe que, sim, eu estou fazendo uma escolha e isso provavelmente vai desgostar alguns perfis de consumidores, ela tem que estar consciente disso, porque ao fazer escolhas, ela tem esses riscos que ela vai correr,
e ela precisa, no momento desse, construir uma fala que seja coerente com a escolha que ela fez, né? A Uhum. partir do momento, como tu disse, que ela colocou esse casal, ela tem que ter claro que pode vir, né, o refluxo disso para ela, e ela vai ter que matar no peito de forma civilizada, porque ela também não pode gerar uma outra crise em cima da crise. E muitas vezes a própria comunicação acaba criando uma crise em cima da crise, né? Ao não saber Uhum. contrapor com respeito, com argumentos, né? No sentido de saber lidar com as diferenças, porque a gente, infelizmente, está num processo ainda de civilizar e educar também, né? A nossa audiência, né? Então é um processo bem árduo, assim, que as marcas têm, né? Uhum. E agora tu falou assim, de assumir, né, uma determinada postura e ser coerente com ela, né? E as marcas que se posicionam politicamente, Tânia, é um terreno movediço, né? Eu estava pensando agora, estava falando, né, enfim, as marcas surgem com o objetivo de vender um produto, um serviço e ter lucro, né? Eu estava pensando no caso da Smart Fit. Na semana passada eu entrei na rede social deles, quando a gente já tinha, enfim, já estávamos projetando, né, essa fala, e é impressionante, e não é uma exceção, as redes sociais da Smart Fit servem para falar mal da Smart Fit. Você entra lá e tem um post da Smart Fit com uma promoção, a não sei o quê, e as pessoas respondem falando horrores da marca. Então é uma coisa Uhum. muito maluca, porque é um espaço que a marca cria para propagar os seus produtos e serviços, né, as suas promoções, enfim, e também em certa medida os seus valores. Não sei se é o caso deles, mas não vi Uhum. nada a esse respeito. Mas que acaba servindo ao contrário, né? Porque eu vou procurar alguma informação, assim, eu quero eventualmente me inscrever na Smart Fit, não quero, né? Mas enfim, vamos supor que. E aí eu vou entrar na rede social deles e só tem, e aí tem as reclamações como se fosse reclame aqui, né? Eu tentei Ah, me inscrever, eu cliquei num botão e me inscrevi. E vocês já pagaram, passaram meu cartão de crédito 2 vezes e não sei o que, não sei o que. E é uma coisa doida, né? Porque é um espaço que a marca está ofertando para falarem mal dela, o espaço oficial da marca para falar mal da marca, né? mas Então, isso é deliberado? não, não, a marca está lá tentando se comunicar com seus clientes, mas ela só está tomando pedrada. E a gente sabe, óbvio, existe um componente político, né? A Smart Fit é uma marca defensora do atual governo, portanto, já tem, né, de partida uma série de haters, Sim. mas as manifestações que tem ali, para além da questão política, a maior parte são de clientes insatisfeitos. E é muito Uhum. incrível a inabilidade que a marca tem de lidar com essas questões, né? Acho que tinha uma ou Sim. duas respostas dizendo, não, vou falar contigo via mensagem, não sei o quê, e aí fica aquela coisa, e fica aquele ranço, né? Fica aquele Uhum. registro assim, de muitos e muitos e muitos clientes. De uma marca que eu não conheço a fundo, a Smart Fit, mas uma marca que parece estar construindo uma imagem assim de a opção mais barata e aquilo que, né, é aquilo mesmo e tu não pode reclamar de nada, né? Então é muito maluco quando uma marca assim não planeja corretamente as suas inserções ou se revela assim totalmente Sim. inapta a atender com o mínimo de qualidade o seu cliente, né? Isso acaba se revelando muito fácil, especialmente nesse momento, né? Que a gente tem as redes Sim. sociais, muitas coisas, né? Mas tu traz essa Queria te questão. perguntar, né? Não, não, não. Quer seguir? Quer seguir? Não, 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 por favor, por favor. É porque tu trouxe antes a questão de se posicionar politicamente, né? Bom, há posicionamentos e posicionamentos. Então, eu acho que tem determinados perfis de negócio que é perfeitamente assim esperado do seu público que aquele grupo que faz a gestão daquele espaço se posicione politicamente. Né? Eu tô falando de pequenos negócios, até eu moro assim na região do bairro Rio Branco, Petrópolis, aqui, então tem muitos espaços alternativos nas redondezas e muitos Uhum. posicionados fortemente,
e muitos posicionados fortemente, assim, politicamente falando, na política partidária, eu digo, tá? Uhum. Há outras situações, por exemplo, em que a marca, a empresa, ela precisa avaliar, dependendo do seu porte, das relações que ela tem com o mercado, que tipo de posicionamento político ela vai tomar e de que forma ela vai explicitar. Porque não necessariamente ela precisa se posicionar politicamente aliada a algum projeto político específico partidário, mas ela pode Uhum. ter uma atuação política considerando outras esferas desse universo, né? Então, Uhum. eu acho que tem pautas que são pautas inegociáveis, né? Então, a questão do próprio meio ambiente, a questão da igualdade racial, as questões religiosas. Então, eu acho que tem determinadas pautas que sobre as quais a gente não, pelo menos no meu ver, não temos que discutir, tá dado, entendeu? Se hoje tu não pensar na sustentabilidade do teu negócio, pensando o que tu vai fazer com o teu resíduo da cozinha, com as embalagens que tu consome dos teus fornecedores, etc., não tem como sobreviver, né? Não tem como ter uma relação sadia com o teu cliente, com o teu consumidor, com o mundo, né? Se tu não considerar essas questões. Então, é um assunto bem complexo, óbvio, né? A gente não está querendo aqui resolver e dar respostas para o mundo, não é isso? Mas eu acho que muitas vezes, acho que a pior coisa é quando a empresa quer tomar uma posição, quer abraçar uma causa, ela não sabe bem qual é, ela às vezes vai nesse impulso e não pensa a respeito, porque a partir do momento que ela faz a escolha por uma pauta, ela tem que assumir isso de forma muito orgânica. E isso, para mim, está em realmente ter práticas internas que condizam com aquela opção, ter uma relação para fora que esteja condizente com essa escolha que ela fez, por essa causa, por essa temática, porque senão ela não se sustenta, e aí ela vira realmente uma casca de ovo que serve para deixá-la bonitinha, entendeu? Para consumo na Uhum. prateleira. Então, eu acho que isso é muito delicado, né? Uhum. E tem tanta coisa, né, que as empresas podem fazer e que não são coisas mirabolantes. Eu acho tão incrível que às vezes as marcas elas ficam batendo nas mesmas teclas, assim, ah, vamos distribuir cestas básicas, ou vamos fazer não sei o quê. E às vezes no próprio processo produtivo, no caso, falando numa indústria, ou no próprio serviço que uma empresa presta, está a função social dela e que ela pode ampliar. Ah, eu vi que há pouco tempo a Puquê fez aquela marca de meias, né? Eles fizeram uma Aham, ação muito legal de recolhimento de meias que eu acho sensacional, né? Porque a gente sempre tem uma meia furada em casa ou um pé de meia que, né, que tá sozinho, tá solitário. E aí eles fizeram pontos de coleta de meias e aí, com essas meias eles reciclavam essas meias para fazer, se não me engano, era máscara. Mas enfim, né? Utilizavam essas meias para hum, criar bom, para comunidades carentes. E é uma coisa tão ah, que tipo de ação que depois tu pensa assim, poxa, que é tão óbvio, né? Porque o que que eles fazem, né? Eles fazem meia, né? O que que eles têm uhum, que pensar? O processo produtivo da meia, na cadeia, né, da meia, né? Até chegar lá no ponto da meia aham. furada. E não resgatar essa meia furada, usar os instrumentos que eles têm, as ferramentas que eles têm, transformar isso numa coisa legal, sem precisar recorrer a outras empresas, sem precisar fazer coisas mirabolantes, né? E sem precisar fazer o que todo mundo faz, né? Eles poderiam Uhum, sei lá, resolver entregar 1.000 cestas básicas. No que isso conecta com a marca? Né? Não tem conexão nenhuma. uhum. Mas fazer isso através da meia, que é a razão de ser, faz muito mais sentido, né? Ao meu Eu acho ver. que isso tem a ver com a necessidade de o nosso sonho de ouro, né? É que pensar essas questões que tu traz já desde o desenho do negócio, né? Então, Uhum. de isso não ser uma estratégia da área de marketing, né? Da responsabilidade social não ser algo que vai ser debatido no departamento comercial, ou de comunicação, ou de marketing, ou de branding da empresa, mas que ele Como às esteja vezes é, também mas que ele esteja também no núcleo duro que vai pensar como vai ser o nosso modelo de negócio, né?
e que essas áreas todas realmente dialoguem e fiquem conectadas no sentido de pensar em como isso pode ser orgânico, essa prática pode ser orgânica à empresa, pode ser intrínseca, né, à sua filosofia de negócio, e não simplesmente um discurso. Então, Uhum. eu te falei antes da gente se encontrar aqui, né, que eu sou muito crítica em relação a essas questões, porque a gente se depara muito com cascas de ovo. E a gente está num estágio assim de vida, né, do planeta, e não dá mais para ficar só na casca do ovo. Então, por isso que eu digo que a discussão sobre responsabilidade social, ela precisa também permear outras áreas da empresa. E aí eu vou citar assim experiências muito bacanas que a gente começa a ver, que são os negócios de impacto social, né, que na Uhum. sua essência, na sua formação de como vai se constituir, ele já traz isso inserido no seu modus operandi, né? Desde como vai Não é ser um nosso adendo, processo. né? Não é algo que vem depois, já Exato, está. exato. E aí isso deixa a marca com mais verdade, porque ela já está imbuída daquilo, ela não pensou estrategicamente em qual seria a melhor forma de trabalhar determinado tema, qual é o tema que está em pauta no momento e com qual iremos dialogar para ficarmos mais lindos e fofos para o nosso mercado. Então, acho que é isso que a gente precisa batalhar, né? E, bom, eu sempre digo, quem é professor, uma vez não deixa de sê-lo, né? Então, eu acho que a gente que tem esse compromisso com a educação, independente de estar ou não na sala de aula, a gente precisa também usar esses espaços, né? Eu sempre procurei fazer muito isso, assim, de trazer para a sala de aula e eu acho que a graduação precisa fazer muito esse exercício, assim, de trazer para a formação desses profissionais na área de gestão, na área de saúde, na área da comunicação, essas discussões, porque senão vai ficar guetizada, né? Vai ficar restrita a um Olimpo das marcas, dos gestores de marcas, quando isso tem que trazer essa responsabilidade social, esse compromisso com a vida, tem que estar na essência dos negócios, porque aí sim a marca vai ser realmente verdadeira, né? Então, Uhum. eu sei que eu sou muito idealista nisso, eu sou um pouco utópica nisso, mas é o que eu acredito, assim, Precisa de como mais pessoas prática, né? utópicas, né? Precisa de mais pessoas idealistas como tu, né, Tânia? E o papel da educação, né, que você está falando, porque a gente está formando os futuros profissionais de comunicação, de marketing, os futuros empresas, e eles precisam estar atentos, né, para que esse novo mundo ele tem essas demandas, que a gente já sabe que o nosso mundo ele é finito, que se a gente continuar com esse padrão de consumo que nós temos hoje, as matérias-primas vão acabar, né? A gente vai ter sérios problemas e Sim, então o que começa hoje assim não tem mais desculpa para não pensar nessas questões, né? E mesmo as empresas que já existem, já estão aí há muito tempo, elas precisam se reinventar, né? De alguma forma porque não se admite mais, né? A gente tem uma realidade hoje, infelizmente no Brasil, muito extremamente limitada com relação por exemplo, os veículos elétricos, né? Tem alguns países na Europa, como a Noruega, onde eu estava lendo que no mês passado, 75% dos automóveis vendidos na Noruega foram elétricos ou eletrificados, né? Que é aquele automóvel uhum, que funciona com as duas propulsões sim, em função de uma série de questões, especialmente de estímulos governamentais, né, para se adquirir esse tipo de produto. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está com outras discussões, né? Mas é o futuro, é o que vai acontecer de qualquer forma e a gente precisa estar preparado, as empresas precisam estar preparadas, né, para esse futuro que está chegando. Eu queria te perguntar, não sei se eu vou conseguir formatar a pergunta corretamente, mas a gente trabalha, como eu já disse, muito no universo das pequenas e médias empresas. Nesse universo, a figura do líder é muito importante, né? Muitas vezes o líder se confunde com a empresa. E não só no sim, universo das pequenas empresas. A gente tem alguns casos, né? Estava lendo agora sobre a Apple, um livro super legal do Ken Siegel, que foi o diretor criativo da Apple, falando sobre como a filosofia
do Steve Jobs se tornou a filosofia da Apple, né? Focada em simplicidade. Ele era um cara polêmico, um cara que tinha várias questões, mas que era conhecido, inclusive, pelos seus concorrentes como um cara extremamente criativo e inovador, né? E que deixou um legado muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns líderes carismáticos, né? A gente tem o nosso Luciano Hang aqui no Brasil, que assumiu uma postura de risco, vamos dizer assim, né? E eu estava pensando assim, talvez seja mais difícil para uma empresa como a Van se reinventar, né? No sentido de que o líder, o seu líder carismático, assumiu posturas extremamente agressivas, ofensivas, etc., do que uma empresa como, por exemplo, a Vale, que talvez já tenha causado muito mais dano, né? Com certeza causou muito mais dano em vidas humanas, mas que não tem essa figura. O que eu quero dizer? Eu me lembro de ter visto o CEO da Vale quando houve a tragédia em Brumadinho, mas eu não me lembro o Uhum. nome dele, né? Schwartzman, É acho aquela que era o empresa sobrenome. assim, alguma coisa assim, exatamente. É aquela empresa assim muito grande e aquele conglomerado meio nebuloso, que ao mesmo tempo não trabalha com cliente final, é uma empresa B2B. Então, assim, por mais que tenha sido terrível o que eles fizeram, e vai ser muito difícil eles reverterem isso, eles estão construindo agora um enorme de um memorial às vítimas da tragédia de Brumadinho. Talvez seja mais fácil para eles, no longo prazo, se fizerem um trabalho correto e honesto, reverterem a percepção negativa que eles têm, do que uma empresa que tem um líder carismático que faz porcaria. Entendeu? Sim, Então eu fico pensando o assim, Zé Carioca. será que tem como. Será que tem. Exatamente. Será que tem como salvar uma empresa de um Zé Carioca? Ou é melhor assim, não, deixa assim, né? E talvez ela vá virar uma empresa de um nicho que acredite nessas coisas que ele apregoa, porque o líder ele faz muita diferença, né? Especialmente nas Sim. pequenas e médias empresas. Porque ali no caso da Van e outras marcas que têm o seu fundador ou seu líder assim à frente, personificando a marca, literalmente, né? Essa desconstrução, ela é possível, mas ela demanda muito mais esforço, né? Porque, de novo, principalmente nesse cenário que a gente está de muita polarização e todo mundo está escolado, como eu digo, né, das discussões, Uhum. ela vai exigir um investimento muito mais profundo, porque principalmente porque as colocações deles são colocações do campo ideológico mesmo, né? E que tomaram que extrapolaram os limites da discussão de temas corporativos, simplesmente, de temas empresariais da gestão, e foram para o campo da política. Então, é mais Aham. complexo do que se possa imaginar. Inclusive, né? É, enquanto que a Vale não tem a figura, né? Tanto é que a gente se lembra de um só CEO, que teve mais visibilidade naquele momento, mas a gente tem muita lembrança, quando pensa em Vale, do desenho da marca, né? Claro, vem as imagens de Brumadinho, obviamente, mas são situações, eu diria, menos, com todo respeito, né? Mas menos complexas de lidar do ponto de vista da comunicação de marca, estou falando, né? Fique bem claro. Sim. Do que no caso do Zé Carioca, né? Achei ótima essa imagem. Uhum. Mas Mas é possível, mas exige uma energia e exige um grande esforço mesmo de lidar com essa coerência mesmo entre prática e discurso, né? E isso implicaria avançar, coisa que eu acho que essa pessoa teria muita dificuldade em fazer, avançar numa discussão que fosse realmente uma discussão sobre questões do campo da política, porque ele enveredou para esse campo, né? Ele saiu da sua seara empresarial, mas que ele pudesse enveredar de forma mais digna para discussões de temas, né, sociais e temas políticos com mais estofo, né? E acho que isso haja comunicação, haja um esforço bem grande aí, eu diria, para operar um milagre, né, da marca. Mas, enfim,
Tá? Só para pontuar que sim, eu corroboro com o que tu está dizendo, porque realmente é isso aí, né? Uhum. É isso, a gente tem que ter muito, claro, muito cuidado, né? Como tu falou, a gente como comparar, né, uma grande empresa imensa, né, que provocou uma tragédia tão grande com uma empresa que tem um líder com posições tão desastradas, né? Tão equivocadas, né? Uhum, É difícil fazer essa comparação. A gente está falando num nível de comunicação de marca, né? E no nível de comunicação de marca, do momento que a gente tem uma empresa que ela não é personificada, né? Ela não tem uma pessoa ali que tu enxerga quando tu enxerga a empresa, é mais uhum, fácil, né? Porque tu começa a entender que ela é um grupo formado por milhares de pessoas, milhares de trabalhadores, inclusive, que dependem daquela empresa, e aí tu uhum, consegue pensar que talvez essa empresa possa fazer essa reversão de imagem a partir de um trabalho que se paute principalmente pela honestidade, né, Tânia? Porque eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que, como tu falasse antes, assim, do momento que a empresa admite assume uma determinada postura, ela não pode mais voltar atrás, né? Talvez possa, mas ela vai pagar um preço muito alto, né? sim. Então, Uhum, eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita nesse caso, né? Tanto no caso da Vale como no caso da Van, é alguma coisa tipo assim: erramos, assumimos que erramos, tá? sim. Então, vamos começar de novo, sabe? É mais ou menos por aí, né? É. Guardadas Aham, as devidas proporções, a escola fez isso anos sim. atrás e fez isso muito bem, né? A escola chegou e admitiu, olha, nós fazíamos propaganda machista, nós fazíamos propaganda misógina e nós não vamos mais fazer, né? E foram inteligentíssimos nesse processo, né? Chamaram meninas, artistas para ressignificar campanhas antigas machistas da escola. Olha que coisa legal, né? Sim. Agora, não pode ser uma ação de ocasião, né? Não pode ser uma coisa assim de, esse verão nós somos legais, no outro ano, né, tá lá a exploração do corpo feminino de novo na propaganda. Então, Sim. tem que ter autenticidade, né? Mas eles fizeram e eles estão aí, né? Eles estão aí, estão com seu negócio tá bem, tá todo mundo tomando sua cerveja, tá todo mundo legal. Nesses outros exemplos que a gente está usando, né? O trabalho eu acho que é muito mais profundo, seria muito mais difícil, mas no caso da Vale eu acho que é necessário. No caso da Van, sinceramente não me importa, né? Mas eu acho que eu só desejo sorte para o comunicador que Sim. decidir fazer um trabalho nesse sentido, mas eu acho que é bem complicado, né? É bem difícil. E assim, já estamos com 45 minutos, mais ou menos, né? Ô, Chico, que Como é que, controla aí. como é que tu vê o futuro desse ativismo, Tânia? A gente viu agora no final de semana o pessoal indo à rua, né? O pessoal que a gente não estava mais vendo ir para a rua, principalmente pela questão da pandemia, mas também eu acho que um certo assim sentimento de basta, Hum, também muito turbinado pelo acontecimento nos Estados Unidos, né, que todo mundo acompanhou, né, e todas as discussões em função do racismo que se sucederam, né, na mídia internacional e na mídia brasileira também, né. Qual é o papel que a rua ainda possui, né, nesse essa necessidade assim de se posicionar a favor ou contra determinadas posturas ou determinadas marcas? Ou será que isso vai ser totalmente migrado para o meio digital? Não, eu acho que todos os espaços que vão surgindo, todas as ferramentas que vão ocorrendo, né, e sendo descobertas, elas entram para se complementar, para somar, né? Eu acho que a recuperar essa coisa da passeata, como a gente viu agora no último fim de semana, foi recuperar essa necessidade
estarmos juntos, né, de sentirmos a presença um do outro, de aquele sentimento de estar coletivizando uma causa, né, coletivizando desejos, intenções. É uma coisa muito ritualística mesmo, a coisa da rua, né? Assim como é ritualístico o templo onde a gente vai, para quem tem fé, vai orar, ou mesmo a tua casa, quando tu reúne os teus amigos, né? Essa coisa de estarmos juntos é uma liturgia. Eu acho que a rua tem a sua liturgia, né? E ela serve para sacramentar, para ratificar posições, sentimentos, desejos, ela motiva e fortalece esse espírito que alimenta o ativismo. Então, o ativismo pode até começar se desenvolvendo na questão do virtual, né, das mídias sociais, mas ele nunca vai dispensar o encontro, o presencial. Né, a reunião clandestina ou não, a reunião na rua, o debate, o olho no olho, sabe? E acho que uma coisa não dispensa a outra, mas eu não vou falar de futuro, acho que eu vou falar de presente, assim, e aí tentando linkar com a questão do ativismo das marcas com o ativismo digital, no caso, né? Que é o título, assim, do encontro de hoje. E muitas das coisas que a gente comentou agora, principalmente da Skol, né? A gente citou a Skol, mas outras marcas também, Dove, Natura, né? Que começam a trazer outros exemplos de beleza para as suas publicidades, né? E outra forma de falar sobre saúde, sobre beleza. São exemplos que a gente traz e que são bem representativos de, são fruto também, essas manifestações das marcas são fruto também do ativismo que vem dos movimentos sociais, né, dos grupos que não se sentem representados naquela publicidade e que, ocupando as ruas, ocupando as redes sociais, gritam, né, estamos aqui, somos consumidores, queremos também que as marcas olhem para nós e nos deem voz, né, nos deem visibilidade, queremos que o jornalismo nos dê visibilidade, queremos que as empresas dê visibilidade, ou seja, a questão de ter uma equipe diversa com respeito a várias questões raciais, religiosas, de gênero, enfim, são fruto, né, são resultado de uma longa luta, né, de uma longa caminhada. Então, as marcas que aderem a uma causa e que fazem o seu ativismo de marca, elas foram muito fortemente pressionadas também pelo ativismo que vem das ruas, que vem nas redes sociais, que vem dos movimentos organizados, né? E que não se viam contemplados, e muitos ainda não se veem contemplados, né? Nessa comunicação, nessa arena de visibilidade. Então, só para fechar, voltando à tua pergunta, eu acho que as manifestações de domingo, elas vieram, sim, na gota d'água dos últimos acontecimentos ligados à questão da discriminação, do abuso de poder, enfim, racial, mas também acho que contribuiu muito esse fato de da gente estar isolado e querer muito também colocar para fora uma série de inquietações e de angústias, né? Com relação ao momento que a gente está vivendo. Então, acho que foi uma gota d'água que fez transbordar o copo e, sim, a rua é o lugar para isso, né? Com todos os cuidados, evidentemente, mas a rua é o lugar da pressão, do estar aqui, do se fazer existir concretamente, né? Então, uma coisa não elimina a outra para mim. Eu acho que elas se fortalecem e se alimentam, se retroalimentam também, né? Uhum. Eu esqueci de comentar da Natalie Weber, que colocou aqui que as empresas que Ah, aderiram ao modelo de vida saudável, que aumentou bastante nos últimos anos, tem sido posto muito à sim, prova agora, por exemplo. É verdade, né? Quer dizer, quando é aquela mesma questão, né? Quando aquilo não é intrínseco à marca, né? Simplesmente é uma sim, capa que envolve, fica muito vulnerável a eventuais ataques, né? Então, o caso da vida saudável é isso. Todo mundo é saudável até não ser mais, ou até aquilo que é saudável não ser mais saudável, e a marca não tem como responder a isso, porque aquilo não fazia parte do seu DNA, sim. e aí ela se perde nesse posicionamento. Obrigado pela tua contribuição, Nathan. Tânia, já se encaminhando então para o final, a gente é incrível como passa rápido, né? A gente já está com Passa. 50 minutos, mais de 50 minutos de fala. Eu queria, assim, saber da professora Tânia,
porque eu acho que eu aprendo muito contigo, né? E o objetivo do Papo que Marca é esse aprender com os nossos parceiros, nossos amigos. Que tu nos diga assim, o que que um pequeno empresário, né, que está hoje pensando em montar a sua marca ou que recém lançou a sua marca nesses tempos tão conturbados de pandemia, de mudanças socioculturais, o que que ele tem que pensar em termos assim de construir, de manter a sua reputação, de fazer com que a sua marca se crie de uma forma consciente, de uma forma boa, né? Que ela vá se expandindo de uma forma sustentável. Qual é o caminho das pedras aí que tu sugeres? Ai, quem sou eu para me atrever a isso? Mas, enfim, eu acho que a primeira coisa é estar atento para dentro da empresa. Como RP, eu sou obrigada a dizer isso. Eu acho que olhe para dentro primeiro, porque dentro da tua empresa está ali representado a sociedade de alguma forma, né? Seja na Uhum. moça que faz a limpeza, o café, que organiza a empresa, a secretária, o diretor, o auxiliar, ou seja, ali é um microcosmo, né? É a nossa parte ali da sociedade representada. E nesse cenário agora, eu tenho frisado muito isso, assim, de realmente ser honesto, né? A gente sabe de todas as dificuldades que os empresários, de uma forma geral, estão tendo, os empreendedores, a acessar linhas de crédito, a conseguir ter a sua saúde financeira minimamente assegurada por uma série de dificuldades. Então, acho que a primeira coisa é assumir essa verdade, né? Preciso abrir isso para a equipe, preciso construir, quem sabe, juntos uma saída para isso e olhar para fora no sentido de perceber que o que a gente está vivendo hoje forçosamente vai levar a repensar as práticas que vinham sendo, né, efetivadas até esse momento, assim, tanto na questão de lidar com seus recursos, né, com seus resíduos, lidar com seus funcionários, lidar com a comunidade do entorno, onde essa empresa está inserida, lidar com seus fornecedores, porque eles também estão sendo impactados com a questão da pandemia. Então, é uma situação que atingiu a todos de alguma forma. Então, eu acho que a partir do momento que esse empresário ele reconhece que ele sozinho não vai dar conta e ele se permite construir com a sua equipe e com parceiros, né, fornecedores e outros parceiros, saídas criativas, eu acho que todo mundo acaba ganhando um pouco, cedendo aqui e ali, mas ganhando na construção criativa de soluções que podem realmente surtir um efeito no curto prazo, né? Eu acho que abrir espaço para criar junto, acho que é uma boa saída, assim, para esse momento, né? Porque não vai cair do céu. A gente vai ter que realmente fazer essa reflexão juntos e encontrar caminhos que seja, assim, compatível com a realidade de cada um nesse momento. Então, não existe só um que ganha e um que perde. Todo mundo vai ter que dar um pouco da sua cota e ceder um pouco. Uhum. Agora cortou um pouquinho, Tânia. Tu tá girando para mim. Ah, que pena. Eu acho que a Tânia tá meio que tá se desconectando de nós. Voltou? Voltou? Tá. Ah, tá. Tentei recuperar o sinal ali. Tinha trancado para mim. Mas eu acho que fundamentalmente é isso que tu está falando, né? Acho que o tema, a palavra-chave é honestidade, né? Porque Sim. nenhuma empresa é perfeita, né? A empresa é formada por pessoas, as pessoas são imperfeitas, logo a empresa, a marca, a organização, ela é imperfeita. Mas se ela souber aprender com seus erros, primeiro, souber reconhecer os seus erros e aprender com eles e saber comunicar da melhor forma assim, as soluções, né, para esses eventuais deslizes, eu acho que a possibilidade dela ser reconhecida, né, pelos seus públicos, ela é muito maior, né? A gente já viu isso acontecer com várias marcas de renome e
eu acho que isso vai ser, isso continua, tá? Tá mostrando aqui em cima que eu tenho 20 segundos para cair fora. Então, Tá vamos bom. encerrar. Tânia. Muito obrigado. Foi muito legal o Obrigada. papo. Tá? E vamos se ver, né? Vamos se ver presencialmente assim que possível, tá bom? Sim. Um beijão para ti.